Galera, ó, feliz demais em apresentar vocês aqui para Ana, time das comprometidas, gente boa demais, dedicada, né? Assim, você vê, ela sempre tem uma galera que a gente conhece, que a gente vê, a gente olha e do jeito que fala, do jeito que se comporta, a gente vê que tem um alto grau de comprometimento e também um alto grau de generosidade. Tá aqui com a gente para conversar sobre o em 10, que eu tenho um orgulho gigantesco dessa conquista que a Ana conseguiu. E, Ana, eu só tenho aqui te agradecer, né? Pela sua generosidade, pela sua dádiva em estar aqui, significa muito para mim, sabe? Então, muito obrigado mesmo, tá? Ah, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Eu vi, há um tempo atrás, eu estava vendo essa mesma entrevista com uma outra pessoa, que foi um grande incentivo, e agora estou aqui. Então, esse processo é muito bonito, é muito bom. Fico feliz. Eu amo essas situações, sabia? Sabe, assim, você se inspirou em alguém e agora você está inspirando outras pessoas. Isso é muito legal. Sim, e uma Muito pessoa legal. que eu não conhecia, porque a menina que fez a entrevista era alguém que eu não sabia quem era, e depois eu fui stalkear um pouco ali no Instagram dela, falei assim, será que ela é da área de educação? Será que é amiga ali dele? E eu falei, não, é aluna. Porque tá elogiando tanto, né? Deve ser amiga ali, né? Vamos ver, vamos pesquisar isso aí a fundo. E aí, ó, olha só. Pronto, virei amiga também, vou elogiar só pela amizade. Quem foi, você lembra? Quem foi? Tudo bom? Não lembro o nome dela não, mas assim, Uhum. pelo jeito que ela falou, já é de uma turma, eu acho que é da primeira turma. Primeira Ela até turma. no dia da entrevista dela, depois entrou uma outra menina, porque ela falou de coautoria. Então, é uma moça mais jovem, assim. E ela falou assim, Show. gente, eu não sou paga não, mas é porque eu gosto muito do curso. Essa fala dela ficou ali linkada pra mim. É isso aí. Não, então Muito. eu já vou começar com a pergunta mais importante. Você é uma atriz contratada? Então, né? É aquilo, a vida de um professor, a gente aceita algumas outras coisas, a gente recebe outras trocas, mas não. Não sou. É real, Muito bom. gente, pode acreditar que é muito real, sério. Eu já Que estive aí top. olhando, não, assim, com dúvida, preocupada, mas é real mesmo. É isso aí. Então, ó, agora a pergunta séria. Pergunta séria. Ana, você já escreveu um artigo científico em até 10 horas do zero, usando o método que você aprendeu lá no PPA? Não. Na verdade, eu escrevi 2 artigos do zero, usando o método em 10 horas e amém. Isso aí. Ah, estou avistando uma faixa roxa a caminho. Estou Ah, avistando uma faixa roxa. venha, por favor. Venha essa faixa. Parabéns, Venha. parabéns, Ana. Obrigada, Felipe. Parabéns pra nós, né? Pô, maior Um orgulho de trabalho em você. equipe. Isso aí. Obrigada. E conta pra gente aí o tema desses artigos, fala um pouquinho deles aí. Sim, então, são 2 artigos completamente diferentes um do outro. Assim, então eu tenho tentado, inclusive agora que a gente está num processo de um terceiro, tentado escrever sobre coisas diferentes, para evitar repetição, para evitar, sabe, a busca do mesmo material. Então, assim, a ideia é engrandecer mesmo o conhecimento, né? E também não ficar naquela zona de conforto. Porque quando você fica no assunto só e você começa a ganhar uma certa experiência, você cria uma zona de conforto, né? E você quer ficar ali falando sobre, já tem as pesquisas, já tem as situações que eu quero fazer e tal. Então são áreas diferentes. E aí é sobre variedades linguísticas. Então eu faço uma comparação ali entre a língua oral, né, e a língua falada e a língua escrita. Então, no que ela tem ali de diferente, mas aquilo que ela também tem de similar. E o outro, fugindo completamente desse assunto, eu estou falando do homeschooling, né? Educação domiciliar. Então, falando um pouco da legislação e por que, né? Se tem falado bastante sobre isso, por que de repente está tão em mídia, está tão necessário ou não está necessário. Então, é sobre isso que eu vim falar no meu artigo. Pô, dois artigos importantíssimos, né? Que legal, que legal. Pô, coisa boa. E é um detalhe curioso, assim, que a Ana está nos ensinando, né, gente? É que, assim, ela poderia muito bem ficar ali na zona de conforto,
ali, não vou pegar um tema correlato. E isso é legítimo, ela fazer isso, até porque tem gente que constrói uma carreira assim, tá tudo bem. Mas você vê quando a pessoa também ela tá jogando um outro nível, né, de resultado, que ela sente também a vontade de chegar e fazer assim, não, vou explorar outros temas, né? E mesmo assim, né, conseguir fazer esse feito super merecido que ela trouxe, que é o Indés. É muito legal, muito legal. E Sim. conta um resuminho aí da tua história pra gente. Então, eu me formei na UERJ e eu fiz faculdade de formação de professor. Na época eu fiz português, né, e literaturas. Era algo assim que eu gostei muito. No meu ensino médio, assim, a língua portuguesa me encantava. Então eu falava, poxa, eu quero isso daí. Eu tinha muito interesse em ser professora. Era aquele sonho de criança, quando a gente fica brincando em casa, tem gente que brinca de médico, eu brincava de ser professora. E não tive o apoio dos meus pais de início, assim, não tive. A minha família não me deu apoio, porque a gente sabe que ser professor no Brasil é bem difícil, é a realidade, né? A nossa realidade. Então, por uma preocupação deles, né, eles falavam, olha, pensa melhor se é isso mesmo que você quer, se é um caminho bom, se você quer investir anos e anos de estudo nisso. Mas contrariando, eu, né, persisti ali e fiquei e entrei, né, na UERJ. E foi uma fase assim boa, mas não exatamente como eu esperava. Assim, eu tive muito conceito assim teórico, mas eu não tive muito aprendizado de sala de aula, que é o que a gente mais necessita, né? E aí terminou, a, penso assim, que desde a escola, desde do ensino primário, desde a educação infantil, eu saí da escola, fiz um ano de cursinho, entrei na faculdade, eu nunca parei de estudar. Não sei nem o que é isso, não sei nem se eu consigo parar. E aí eu terminei a faculdade e comecei uma pós-graduação em língua portuguesa. E eu estava numa fase de tentar descobrir, tá, o que eu quero na minha caminhada acadêmica. O que eu quero fazer? Porque eu saí da faculdade sem saber. Sim, eu trabalharia dentro de uma sala de aula, mas e a minha área acadêmica de pesquisa, de estudo? O que eu vou fazer? O que eu quero? Na sala de aula eu trabalhava gramática, né? No geral era mais gramática, um pouco de texto, mas era mais gramática. E era algo que eu queria fugir. Então eu comecei a olhar os cursos, os programas de pós-graduação nessa época. Fui olhando, também olhei a possibilidade de ir direto para o mestrado. Aí na época ali eu estava um pouco assim olhando para a linguística, não porque eu era apaixonada por linguística, mas é porque um professor, que inclusive é amigo seu, que eu descobri, que foi o Marcos Widmer, que ele foi o meu Oh, orientador. que legal! Gente boa pra caramba! Ele é incrível, ele foi assim uma peça fundamental na minha graduação. Que legal! E aí, por ele, assim, ele é da área de linguística, né? Então eu estava tão encantada com o trabalho dele que eu fiquei um pouco ali enamorada também por esse caminho. Mas não era. Aí Salvo engano, depois ele até pensei, coordena um laboratório, né, de linguística, algo assim, né? exato, Isso aí. exato. Ele é professor da UER da Casa mesmo, né? Lá da Uhum. FFP. Excelente professor. E orientador também, enfim. E aí eu fiquei nessa, tá, o que eu vou fazer, né, pesquisando. Aí comecei essa pós-graduação, terminei e falei, tá, e agora? O que eu vou fazer? Nessa época eu trabalhava em curso de inglês, eu dava aula de inglês. Falei, vou fazer uma pós em inglês. Não tinha nem feito a graduação na área, mas falei, vou fazer uma pós. Aí fiz uma pós em língua inglesa. E também não gostei. Aí eu falei, gente, como é que fica isso? Aí continuei nessa fase, tá? Tem que ver o que eu vou fazer, porque eu preciso engrandecer. Porque a gente, quando entra no mercado de trabalho, a gente fica muito preocupado em engrandecer currículo, para abrir mais portas no mercado de trabalho, né? Esse passo inicial nem sempre é em relação à pesquisa, é mais no campo mesmo do trabalho, né? A gente está preocupado, preciso ganhar o meu dinheiro. Então eu preciso trabalhar, vou abrir minhas portas aí. Então eu falei, poxa, eu vou fazer uma graduação em inglês, porque eu não tenho, e às vezes por não ter essa habilitação, impossibilita de fazer certas coisas, como concurso, por exemplo, e tal. Gosto de inglês e tal. Fui fazer. Odiei. E pronto. Como é que fica? Não gostei de jeito algum, mas terminei. Falei, ué, comecei, meti a cara, agora tem que ir até o fim, né? Mas não gostei. Porque eu estava na insistência da gramática, que eu já não queria estar ali no estudo da gramática e continuei ali, né, insistindo,
porque aparentemente para nós professores nessa área, né, é o que está mais ali explícito, né, mais exaltado. E aí continuei. Já terminando, já perto de terminar, eu comecei a pesquisar, tá, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Pandemia veio, e o que a pandemia causou nas pessoas? Tempo extra para pesquisar aquilo que a gente pode e não pode fazer também. Então comecei a fazer. E aí nessa loucura, Felipe, eu me inscrevi acho que em 5 cursos diferentes. Me inscrevi no curso do Olha, MEC, me inscrevi num curso de política, me inscrevi num curso de filosofia. Falei, eu tenho que aproveitar o meu tempo para aprender. Aí, como eu pensando, né? Como eu não tenho ainda certeza do que eu quero na minha área, então vou aprender outras áreas. Vou começar a conhecer um pouco de outras áreas e aprender mais. Não vai ser nada obrigatório, vai ser porque eu quero, então vai ser um processo gostoso e tal. Assim. E nessa época também, na pandemia a gente parou, então eu não estava trabalhando, estou com tempo, preciso botar a cabeça para trabalhar também. Só que aí juntou muita coisa. Aí no início do ano, mais ou menos, olha, acho que em abril, logaritmo de internet, né? Você vai pesquisando e vão aparecendo, né, opções de curso e tal. Aí apareceu um moço lá, falando assim, o que você acha de escrever um artigo em até 10 horas? Aí falei, eu quero ver ele fazer. Eu escrevi um artigo em 10 horas. Por quê? Nunca tinha feito um artigo. O máximo que eu tinha feito ali era monografia. E, como eu falei, por que meu orientador, assim, é um tesouro na minha vida? Porque foi muito paciente comigo, porque a pessoa é difícil para escrever. Uma professora de português que não gosta de escrever, tem ideias, mas não gosta de escrever. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser? E a escrita, né, a produção acadêmica, ela é muito importante para o nosso currículo. Então era algo que realmente eu precisava. Eu já tinha feito uma pesquisa de revistas para publicação, eu já tinha visto alguns meios para publicação, mas eu não tinha ido no ponto principal. Ok, eu vejo a publicação, mas que material eu tenho a oferecer? Nenhum, porque eu não tinha nada escrito. Então, o que adiantava? Poderia chegar uma revista e falar para mim, olha, pode publicar aqui, a gente vai bancar tudo, vamos fazer um alto programa aqui para você, e eu não tinha material. E eu postergava muito, porque eu ficava, escrever, gente, escrever, não dá. E muita coisa que a gente aprende no curso, porque o curso é um facilitador, né? Então a gente vai aprendendo mecanismos ali no curso que vão dando suporte para a gente conseguir alcançar essa escrita. Então já é um parêntese que eu abro que o curso não é para quem gosta de escrever, não é isso. É para quem quer. Tem uma diferença aí imensa, porque eu sou um exemplo, claro, devem ter pessoas que gostam, né, e queriam se aperfeiçoar e tal. Eu sou um exemplo das que não gostam. Então, para quem não gosta e não tem prática, eu vou entrar nesse nicho também. Nem gostava e nem tinha prática. É excelente, é um divisor de águas. Então, assim, dá de fato um suporte para gente que não tem essa prática, que não sabe para onde ir, por onde começar, como fazer pesquisa, que é excelente. Então, muito, eu muito comecei a curioso, né? acompanhar. Desculpa, mas é muito legal essa tua fala, porque você não gostava ou não gosta de escrever, você também não tinha prática, Não. ou seja, no senso comum acadêmico, uma pessoa diria assim, a Ana vai fazer um em 10 de jeito nenhum, né? E você foi lá e mandou brasa, né? Cara, isso é muito legal. Desculpa te interromper, mas eu acho Nada. fascinante essa tua história. Não gosta, e tá tudo bem não gostar, né? A gente tem nossos gostos, né? Tá Uhum. tudo bem não ter prática também. Todo mundo começa sem prática, né? Sim. E aí você, mesmo com essas duas situações que para o senso comum são impeditivos, você foi lá e fez. E não fez uma vez, fez duas. Júlio. Essa Vou tua deixar pra história é professora maravilhosa. empolgada. E a última vez. Não, e é legal porque tem amigos próximos que eles olham. Tem alguns amigos que entraram na universidade, eles ficam fuxicando o meu latte. E eles falam, nossa, mas você já fez isso, já fez aquilo, já não sei o quê. Eu falo, gente. Aí se eu falo assim, ó, tem um artigo tal e fala assim, mas pra você é professora de português. Sei que a professora de português é fácil escrever e tal, e não é. Não é a realidade. Tem pessoas sim, mas não é a minha realidade, sabe?
Então, o que eu vi, eu reconheci a importância da produção acadêmica. Então, não foi um gosto, sabe? Eu sou um exemplo de pessoa que reconheceu a importância, que era necessário, é algo necessário. Se é algo que eu quero ter, eu quero olhar para a minha carreira, eu quero olhar para o meu entendimento como estudante, né? Não só professora, mas como estudante, porque a gente está num eterno aprendizado, né? Então, eu quero ver o meu desenvolvimento e falar assim, poxa, legal, o que eu fiz aqui, o caminho que eu fiz foi legal, sabe? E não ficar olhando para os outros, porque eu tive esse feeling de olhar para outras pessoas e falar, poxa, eu nunca vou chegar nisso aí, eu nunca vou conseguir, olha só o que fulano, ciclano conseguiu fazer. O meu próprio orientador, eu pego o lápis dele e falo, quero ver não, quero olhar mais não, que são páginas e páginas e páginas. Eu falo, como é que uma pessoa consegue um negócio desse, assim? Mas não é impossível. Então eu comecei a ver, né, a propaganda do curso e tal, comecei a olhar, e aí você lançou aquela semana, né, que tinha lives, né, que dá uma apresentação, né, um gostinho ali do que vai ser o prato principal. E tem, o que ajuda muito, né, são os testemunhos, né, então, como, por exemplo, essa menina, né, que fez a live. Então comecei a ver. Eu nem estava aqui, eu estava em outro estado, estava na casa da minha avó em Minas Gerais. E lá não tem internet na casa da minha avó, então eu ficava no quintal roubando a internet do vizinho, sabe? Para poder conseguir ver os vídeos. Foi Pessoas mal não façam vizinho, mas obrigado. isso. Nem tudo aqui que eu falar vocês peguem de exemplo. Filtrem, por favor. Edita essa Crianças não façam isso em casa. Crianças. não faça, isso é feio. Mas eu usava, porque realmente não tem. É uma casa, né, de uma senhorinha, não tem internet. Então eu ficava no quintal, assim, com o celularzinho assim esticado, para poder ter sinal para ver. Então, assim, e de noite, porque as lives eram, né, noturnas. E ficava lá. Então, tinha dia, né, que alterava, tinha alguns dias que eram à tarde, né, alguns dias que eram um frio, Felipe, porque Minas Gerais é um frio. Mas, assim, a gente tem que botar empenho, né, pro nosso desempenho ser bom. Então eu falei, até então eu não tinha um interesse no curso. Então eu falei assim, eu vou aproveitar aqui o que ele está me oferecendo gratuito. Aí qual foi o problema? Você vai provando gostinho, provando gostinho, provando gostinho, você fica, cara, eu quero mais. Só isso daí assim, não está me satisfazendo, eu quero mais. Se até aqui, né, se essa semana já me proporcionou tanta coisa, imagina o que eu vou ser capaz se eu conseguir esse curso. Então a gente fez, terminou essa semana, né? Você lançou o curso e eu fiquei, e agora? Como é que eu faço? Que a pessoa estava Sim. nessa época desempregada, estava enrolada, como é que ia fazer? Cheio dos cursos, né? Que tinha se inscrito um monte de curso, vai ficar acumulando e tal. Mas eu fiquei assim, eufórica. Eu fiquei assim, aquela semana assim, foi muito boa, assim. Que as coisas que eu fui anotando, que eu fui pegando, o material que você foi cedendo ali, eu fiquei, gente, tem coisa aí, tem coisa aí. Aí mandei um papo pros meus padrinhos mágicos. Falei, né, a gente precisa também ir atrás, né? E aí falei, olha, isso aqui vai ser importante, né? Porque a gente precisa, né? Eu falo pro pessoal que tá escutando, às vezes a gente não tem condição, tá passando por alguma coisa, então a gente precisa pensar assim, o que é importante? Então, o que é necessário no momento? Então, nesse momento é necessário isso, nesse momento é desnecessário. Então, eu faço o corte do que é desnecessário ou daquilo que eu posso postergar um pouco e boto incentivo naquilo que é necessário. Então, assim, para o momento que eu estava ali, assim, o meu progresso acadêmico me era muito necessário. Então, eu falei, é agora ou nunca. E agora eu tenho que aproveitar o meu tempo e eu preciso investir nisso. Então, eu consegui, né, esse apoio, me inscrevi no curso e justamente quando isso aconteceu, entrei no mestrado. Aí eu falei, pronto. Aí juntou tudo. Aí juntou tudo. Aí Eu ficou acho. tudo. Você está dando assim uma aula para gente de várias coisas, inclusive de processo decisório, né? Assim, eu falei isso nesses dias, né? No, mais precisamente no domingo, para a galera que entrar no PPA. Eu cheguei e falei, olha só, às vezes o que a gente precisa pedir para as pessoas que estão próximas da gente é apoio, né? Sim. Não é permissão, não é.
é apoio. Você chega e fala, isso é importante para mim, né? E eu faço muito com a minha esposa, e ela faz comigo também. Às vezes eu nem acredito tanto na parada, mas ela fala com tanta assertividade, sabe? E ela sempre tá certa mesmo, então aí eu vou lá, embarco, né? E dá certo, né? Mas, cara, nada como você falar no olho da pessoa, eu preciso do seu apoio. E foi o que você fez com seus padrinhos, né? Muito lindo isso. Muito lindo. Exatamente. Agora sim, a gente precisa. Eu ponderei, falei assim, é algo necessário, é algo importante. Estou pedindo para qualquer coisa, né? A gente precisa também ter discernimento daquilo que a gente faz, né? E resultado. Então, por exemplo, quando eu consegui escrever o meu primeiro artigo, a primeira coisa que eu mostrei foi: olha o que eu consegui e muito obrigada, porque você fez parte desse processo. Então, eu cheguei, né, para a pessoa que me ajudou e falei assim: olha aqui o que eu conquistei. E agradeci, porque fez parte, né? Não foi só eu. Então, a gente tem todo ali um respaldo, tem todo um trabalho. Tem a pessoa que me apoiou, tem, por exemplo, agora a gente está numa live, então o meu pai ele saiu aqui para não fazer barulho. Eu vou lá depois, obrigada. Então, assim, tem um cuidado das pessoas que estão em volta, né? E a gente precisa muito ser grato. Assim como eu sou grata ao curso, a sua disponibilidade também de estar oferecendo, assim, tem a frase, assim, que mais me marcou, que foi assim muito decisiva para eu poder agregar, para eu poder falar assim, não, eu vou fazer esse curso, foi quando você falou assim, na educação há espaço para todo mundo. Porque eu via muito essa coisa de, eu preciso ser melhor. Então eu não vou ajudar o outro, porque se eu ajudar, se eu der oportunidade para o outro me alcançar, eu já não vou ser o melhor. Porque vão ter mais pessoas ali no meu nível. E a gente, infelizmente, a gente vê muito isso na área da educação, na área da educação. Isso é, sabe? Não convém, né? Não faz sentido, mas infelizmente é o que acontece. Então as pessoas, elas crescem, mas elas não querem ajudar o outro a crescer também. E aí quando você falou assim, gente, olha, na educação tem espaço para todo mundo. Não pensa que você não vai conseguir ou que se você conseguir vai tirar o lugar do outro, não, porque tem espaço para todo mundo. Desde que, né, todo mundo esteja ali sempre. Se você tiver o que oferecer, vão ter sempre pessoas para receber. Então, esse foi, sabe, o ponto-chave para eu falar, não, então tem. Que às vezes a Hum. gente também olha, né, Felipe, muita gente que conquistou muita coisa, a gente fala, tá, e eu vou contribuir com o quê? O que eu vou fazer? O que eu vou ter a oferecer? Se já tem tanta gente, sabe? Já tem tanto nome, se já tem tanta gente na frente e tal. Em todas as áreas, né? Então, qualquer coisa que você Sim. vai empreender, é assim. Então, quando você falou assim, não, tem espaço, assim, pra todo mundo, eu falei, cara, esse rapaz aí não tá de bobeira, não. Ele tem Uhum. noção do que ele tá falando, então vou dar esse voto de confiança a mim e ao curso, né, ao programa também. Aí foi assim, que foi nesse momento da vida, né, que eu conheci o PPA e foi assim que eu falei sim ao curso. E aí você entrou na minha vida oficialmente Aí eu e entrei. eu sou muito grato, muito grato. E, e você falou que tinha uns senões, né? De pensar que, enfim, é natural pensar, gente, ó. É internet, internet tem de tudo, né? Então, será que não é amiga que ele contratou para entrevistar? Quais eram as pulgas assim atrás da orelha principais que você tinha? E como é que você resolveu essas pulgas aí? Você falou que uma foi essa, né? Será que é Sim, isso tinha mesmo, essa essa questão entrevista aí? se era bom mesmo e tal, porque a gente, né, não conhece a pessoa, né, não conhece. Existem inúmeros cursos. Tem uma questão, assim, que eu levo muito em consideração, porque às vezes, assim, o que faz, às vezes, o nome de um curso é o aluno, né? Então, às vezes, se o aluno, seja um curso, um colégio, uma faculdade, assim, às vezes o aluno tem um rendimento ruim e aí mancha o nome daquele curso, né? Tem essa situação. Então, podem ter inúmeros cursos, inúmeros centros educativos que as pessoas olhem de maneira ruim porque algumas pessoas não avançaram. Porque o PPA, ele não faz mágica. 1,10 ele não faz mágica. Não é que você pagou o curso e pronto, seu artigo vai estar ali pronto para vai ser É. distribuído Não é um sem. chip, né? Não é assim. E nem. Porque a gente tem essa situação, eu falo muito isso com os meus alunos. Igual você vai se inscrever numa aula de música, de violão. O que as pessoas querem? No primeiro dia já saírem tocando uma música. E não é assim. Então eu já tinha esse pensamento: olha, eu vou comprar, ok, mas
se vai dar certo ou não, vai depender 90% de mim, sabe? 10% do curso ali, do material. Então, assim, eu preciso me empenhar, porque a equipe não vai estar me obrigando, ligando, falando assim, ó, senta aí agora e faz. Senta aí agora, faz a pesquisa. Eu preciso ter essa responsabilidade. E aí, esses meus, se não é, será que é um curso sério? Será que a equipe realmente dá assistência? Porque tem muito disso, né? Ah, vendi, ótimo, e agora assumo. Agora é a pessoa que se É. vire. E Ou isso então, também foi sanado. agora quem vai tirar dúvida é uma outra pessoa, não é, né? E É não, um assim, primeiro preposto. que tem a questão da comunidade. Porque você foi lançando palavras ali, a menina, por exemplo, da entrevista, ela falou do GPS. E eu tô, que é isso? O que é GPS, gente? Eu não faço ideia. E ela falou Pomodoro. Eu falei, eu acho que isso é um negócio lá de extrato de tomate, né? Não? Que isso tem a ver com... Eu tô querendo aprender essas analogias e tal, fiquei curiosa e tal. E falando, então, eu não entendia que tem uma grandeza de coisa assim no material que quando a gente escuta esses nomes, a gente não tem ideia. Então foi um tiro ali no escuro, ali, deixa o que é isso? Então ficava, será que é isso tudo mesmo? Será que tem assistência? Que era uma preocupação. Se eu tiver uma dúvida, eu vou poder tirar? Porque você falava assim, ah, tem a comunidade. Só que eu pensava assim, o que é essa comunidade? Que as pessoas, um grupo, as pessoas vão, mas se são pessoas que estão aprendendo, como que elas vão responder, sabe? A gente começa, e nossa, como essas pessoas ajudam, sabe? Antes da sua equipe responder, elas já estão ali sanando todas as nossas dúvidas. Então, assim, são pessoas que entenderam, de fato, que a gente está ali para se ajudar, sabe? Ninguém está ali realmente acima, porque qualquer dúvida que a gente tem, a gente consegue tirar em conjunto, a gente consegue tirar com quem está caminhando junto com a gente. Isso é muito legal, né? É. E aí foram essas dúvidas que eu fui tendo, mas Eu que acho que foram sanadas. um dos valores mais importantes é justamente esse, a comunidade, né? Teve uma pessoa que uma vez chegou e falou para mim nesses dias, né? Porque eu abri essas questões PPA nesses dias. Ela chegou e falou assim: Ah, é um absurdo ter que investir esse valor, não sei o quê. Aí soltou os cachorros pra cima de mim. Eu falei, eu vou fazer sozinha. Eu falei, mas você pode fazer sozinha. Eu entreguei o Indez, inclusive foi a última vez que eu entreguei o Indez publicamente, né? Aham. Foi a última vez. Eu prometi que ia entregar 10 vezes. Eu entreguei 10 vezes. Então, aí você pode fazer sozinho, só que é muito mais fácil em comunidade, é muito mais fácil junto com outras pessoas que falam a mesma gramática, né? O mesmo idioma aí, né? E eu acho que isso tem um valor muito grande assim para a gente, quanto acadêmicos, quanto perspectiva de vida acadêmica, né? Isso é Em lindo. nenhum Não... momento você falou assim naquela live assim de promoção, né? De promoção do curso, você Uhum. falou assim, olha, você só vai conseguir se você entrar. Essa fala nunca existiu, né? Nunca foi Nunca. falado, você só consegue atingir o 1 em 10 se você. Não, olha, ao contrário, você ainda falou assim, com o que eu já ofereci aqui, talvez sim você já dê conta de fazer. Mas assim, por experiência, a ajuda mútua, então assim, por exemplo, a coautoria. A gente conhece pessoas, né? Ninguém entrou comigo, nenhum amigo meu entrou comigo no PPA. E a gente forma amigos no PPA. E aí eu fiz uma amizade. Essa menina que fez a entrevista, ela falou da coautoria. E eu pensei também que ela já fosse amiga da moça que fez coautoria com ela. Eu falei, eu não conheço ninguém, eu não vou fazer coautoria com ninguém. E aí aconteceu que eu tinha tirado uma dúvida na nossa comunidade, uma moça me sanou uma dúvida. Aí eu mandei, assim, logo uma mensagem pra ela agradecendo e tal. Aí eu falei assim, posso perturbar mais um pouquinho? Eu posso tirar mais um pouquinho de dúvida aqui com você e tal? E a gente começou ali a conversar. Então ela virou do nada e falou assim, Ana, o que você acha da gente fazer um artigo em coautoria? Só que ela não é da educação. Ela é da área de ADM. Aí eu falei, legal. Bom, o que eu entendo de ADM? Nada, mas vamos fazer. E ela falou, não, porque eu tenho uma ideia aqui, uma proposta, que eu quero uma contribuição de alguém que seja da área da educação. Então ela fez esse contraponto, né, da administração com a educação e sim, e foi
incrível, Felipe, assim, foi incrível, porque o que eu aprendi com ela, a Lígia é uma mulher incrível, assim, minha Ela amiga, é. assim, pra vida. Ela não pode mais fugir da minha vida, ela vai vou perturbar pro resto da vida. E eu aprendi tanta coisa com ela, que não é da minha área, isso pra mim, assim, é um presente, sabe? Então, acho que quando a gente faz coautoria, não é que você vai escrever um pedaço e a outra pessoa vai escrever outra parte, depois a gente pega e cola, junta. Não é isso, daí é trabalhinho lá da escola. A gente aqui, a gente não, academicamente, a gente não faz isso quando é algo sério. Então, ela fez a contribuição dela, eu li a contribuição dela para poder fazer a minha, e ela fez o mesmo. E ela fez contrapontos ali no meu, falou, olha, isso aqui não tá tão legal, isso aqui tá. E ela contribuiu na minha parte e vice-versa. Falou, não, peraí, não é bem por esse lado e tal. Então a gente fez, né, juntos mesmo, assim, e eu aprendi tanta coisa. E ela é uma pessoa, assim, tão aberta, assim, tão solidária. Então, assim, ajudou tanto, sabe? Assim, foi uma alegria. Inclusive foi o terceiro artigo, né? Que a gente falou os dois primeiros. E esse com ela já foi um terceiro, né? Que Então, top. nessa brincadeira já foram quatro já. Mas Não, ela muito é bom. gente boa demais. Ela, inclusive, já É, me deu a honra de eu entrevistá-la. Eu fiquei muito feliz. E ela trabalha com uma parada que no Brasil, assim, academicamente, é pouco explorada, né? Que é consultoria, né? exato. Exatamente. Tem uma visão que eu falo com ela assim. Mulher, e ela tem. Engraçado que a maneira que ela fala, eu falo, poxa, você podia ser professora. Porque ela tem uma habilidade de explicação muito boa. Muito boa. Uhum. Ela pondera muito bem a escrita dela. Então ela escreve de uma maneira que você, ainda que você seja leigo naquele assunto, assim, ela consegue escrever de um jeito que você consegue acompanhar, sabe? E Uhum. na hora da eu acompanhei depois as apresentações dela no congresso. E as apresentações dela também são muito boas, assim. Então eu falo, poxa, tomara que seja explorado isso aí, porque tem muita gente que precisa conhecer. Daí para ajudar, assim, muito empreendedor, enfim. E a consultoria você não utiliza só num campus, sabe? Você pode utilizar em vários. Então, assim, que seja muito explorado, porque ela é muito boa. Se eu falar É. dela, eu vou rasgar a seda dessa. Muito querendo. Topíssimo, topíssimo. Ana, assim, conta o dia do Indez, principalmente o seu primeiro Indez, né? Aí você terminou lá o artigo e tal. Como é que foi? O que que você sentiu? Você comemorou, não comemorou? Como é que foi isso? Nossa, primeiro é aquele suspiro de alívio, né? É a primeira coisa que saiu, assim. Porque quando tem as etapas, né? Então, assim, a gente. Para quem nunca viu, não tem ideia do que a gente está falando. O em 10 não é que você vai sentar e vai 10 horas direto escrever de uma vez. São etapas. Então, o curso ele nos prepara para que a gente consiga, assim, bem mastigado, sabe? Bem tranquilo, a gente ir montando o nosso artigo. Então, não é nada que você vai precisar abrir a sua cabeça, assim, baixar a bênção divina de repente e começar lá a fazer. Então, assim, é um preparo muito importante, assim, muito bom. E aí, aquelas etapas, eu nunca tinha feito, nem para os meus trabalhos, né, da universidade, eu nunca. Por que que não chegou isso na minha época da graduação? Tinha facilitado a minha vida. Pessoas, facilita a vida, de verdade. Então, se vocês estão na graduação, aproveitem. E aí, eu comecei a ver, então, assim, aquelas etapas eram desconhecidas para mim. Então, aquela questão de montar o esqueleto, de pensar em como vai ser, fazer as escolhas, aquele funil, né, do menos importante para o mais importante, enfim. Esse elencamento de ideias, assim, não tinha trabalhado com isso. Então, no primeiro momento ali, eu falei, dei uma empacada. Eu falei, nossa, sabe quando a gente está fazendo o levantamento bibliográfico e tal? Eu falei, isso não vai rolar, quer ver? Já fui, assim, com aquele pessimismo, sabe? Não vai. Mas assim, com aquele. Sabe aquela coisa quando você bota disciplina, né? A gente tem ali umas datas, né, pra gente poder fazer, cumprir as nossas metas, pronto. E aí eu falei assim, poxa, eu preciso cumprir e tal, porque, né, como é que vai ficar isso? Aí eu tenho que fazer direitinho, meu primeiro aqui, senão o tio Felipe vai brigar. E as pessoas também que estão juntas ali em comunidade comemorando, assim, né, os seus ganhos, você fica animado também. Poxa, eu quero ter essa experiência também. E fui montando. E aí, quando eu comecei, já quase no final ali, antes da revisão, que eu falei assim, quê? O artigo tá feito? Rolou mesmo? Que isso?
porque vai simplificando de uma maneira e vai ficando, não é assim, um simplificando exatamente mais fácil, mas é um simplificando que você vai fazendo relaxado. Não é sob pressão que você faz, sabe? É um processo gostoso de fazer. Quando você vê que tá fluindo, você fica. No meu caso, que não gosto de escrever ainda, tô assim nesse processo de luta e de que, ai, não ia conseguir, não ia conseguir. Quando eu vi o artigo ali pronto, eu falei, nossa, gente, saiu. E eu olhava assim os caracteres, olhava as páginas, eu falei, olha, é que ela teve que escrever. E aí a gente fez a revisão e tal, com aquele cuidado também que o curso ensina também, de não ficar o tempo todo revisando, né? Não ficar o tempo todo. Você modela o seu trabalho, mas você também não fica criticando o tempo todo, não fica tentando, né, modificá-lo. E seguir aquele tema ali que eu me propus a fazer. Porque você vai lendo assim o que seus amigos vão, seus companheiros ali vão fazendo, você fala, poxa, por que eu não fiz esse? Por que eu não escolhi aquele e tal? Então, né, vai valorizando outros temas também. Quando ele ficou pronto, finalmente, que eu recebi lá a mensagem, né? Que eu fiz a publicação, né? O artigo foi publicado. Quando eu recebi a mensagem, artigo aceito, pronto. Foi aí que eu comemorei. Foi nesse ponto, porque a gente quer ter o retorno, né? Tá, eu fiz, ok. Mas e aí agora? Eu quero saber que eu ter feito isso não foi assim, por experiência, sabe? Eu quero ver um resultado. E aí, assim, logo de cara, assim, de primeiro, já tinha um congresso rolando. Aí eu mandei, aí eles foram, responderam, pediram só uma revisão da própria estrutura, né? Porque eu não estava habituada com a questão do autor data e tal. Mas nada de modificação do texto. Aí depois recebe lá a mensagem, a carta de aceite. Eu, quê? Aí na mesma hora eu já fui fazendo print, tirando foto, enviando para os amigos e tal. Gente, olha aqui e tal, para os padrinhos. Falei, olha o que eu consegui e tal. Então, essa experiência, assim, deu aquele, sabe, nossa, realmente, valeu a pena. Todo investimento não só financeiro, investimento de tempo, de coragem, sabe, de tirar essa ideia de, não, é impossível e tal. E aquelas perguntas que eu tinha lá na época, assim, será que é verdade? Será que não é amiga dele? Será que... não é. Realmente é sério, realmente acontece. Agora eu entendo porque quando eu vejo algumas apresentações, as pessoas falam tão encantadas, né? Você fica assim, gente, mas essa pessoa tá realmente gostou, né? Será que o Felipe só seleciona? Ele sabe a dedo ali quem que ele tá chamando e tal? Todo mundo que tá fazendo tá gostando? Ué, o que que tá acontecendo? E tá aí, ó, a pessoa aqui, ó. Tá encantada também. Ué, Que legal, que honra para mim, assim. Eu quero fazer entrevista 1 em 10 quando eu tiver saúde, porque assim é uma oportunidade de eu aprender também, de eu entender melhor como que foi o método para a pessoa, sabe? aham, Acaba que eu aprendo muito mais do que somente uma, uma, uma interpretação sobre o que é o método 1 em 10. Eu aprendo sim. com histórias de vida incríveis, como você, os seus ensinamentos. Então, é muito saboroso para mim, sabe? Fico muito empolgado de fazer essas entrevistas aqui e, e decupar um pouco, né, o que que a pessoa fez e como fez. Uma E coisa, Felipe, gostaria de comentar, que é sobre o seu comportamento, sabe? Que eu acho importante salientar. Porque tem, assim, você tem uma carreira acadêmica boa, né? Respeitável. Eu vi até algumas pessoas comentaram sobre isso. Mas é uma pessoa muito simples. E isso faz uma diferença muito grande, porque é uma pessoa, assim, palpável, sabe? Que a gente... Não é o intocável, que a gente vê muito, né, na área acadêmica. As pessoas que, né, conseguiram, né, alguma importância, vamos dizer assim, né? Uma autoridade no meio acadêmico, elas começam a ficar intocáveis. E não é. Não significa que você seja bobo, porque eu mesma já tomei um puxão de orelha. Então, assim, quando é colocado lá, olha, gente, é assim, o programa é assim, tem que ser feito assim, tem que respeitar essas regras, porque tem regras também, então tem que respeitar essas regras, tem que ter esse cuidado com o outro, com o curso, tem os prazos e tal. Então, assim, não é que também vai chegar e vai fazer de qualquer jeito. Mas, assim, é uma simplicidade que você tem. E é uma pessoa muito palpável, que a gente consegue conversar, que a gente consegue falar,
que o tempo todo, sabe, nos oferece um bom humor. Então, assim, é algo que engrandece também, que eu vou trazendo também para minha vida, porque a gente sabe que na nossa vida acontecem, né, coisas ruins que acontecem, a gente tem problemas, tem preocupações e tal, mas o que a gente oferece ao outro é muito importante. Então, a gente não tem que oferecer isso pro outro, porque o outro também já está lotado de problemas, a gente sabe disso. Então, a gente tem que tentar oferecer o nosso melhor para que o outro também se sinta bem um pouco, né? Então, eu agradeço muito pelo seu comportamento, admiro bastante, assim, tenho conhecido você mais, então tenho te admirado como professor e como pessoa também, e que continue assim. Eu espero que as pessoas que venham, né, a conhecer o programa, que entre, a galera nova também que entrou agora nessa última turma, tenha essa oportunidade de conhecer o Felipe Pessoa, porque é muito bom, assim, fico muito grata, assim, de tê-lo conhecido. Pô, uma honra. Obrigado, obrigado. E eu tenho uma curiosidade também, assim, Ana. Quando você olhava essas lives e tal, depois você viu que não eram atores e atrizes contratados. Você imaginava que você, em algum momento, ia me dar essa honra de eu poder te entrevistar e de eu estar aqui contigo, aprendendo contigo, e você influenciando e contribuindo com tanta gente? No início, não. Porque o que eu imaginava? Eu falava assim, essa questão ali das lives e tal, ou é com um aluno muito antigo, que talvez tenham ficado mais tempo, né? Ou pessoas que conseguiram ganhos, né? Quando eu falo ganhos, não ganho financeiro, né? Mas que conseguiram Uhum. retornos dessas produções acadêmicas, né? Que já começaram a ter uma autoridade. Porque a gente tem essa visão de que só vai aparecer quem está contribuindo muito, quem tem um nome, quem sabe, a gente acaba tendo essa visão, né? E aí você falava assim, olha, um dia eu vou conseguir entrevistar todo mundo, um dia eu vou conseguir, vai todo mundo passar por ali e tal. Eu ficava assim, tá, até chegar. Aí, e quando eu vi, engraçado, assim, eu vi uma. Eu sou péssima com o nome, Felipe, mas tem duas pessoas, uma é um amigo seu, que ele sempre aparece, assim, faz sempre live, então, ok, não era do curso, mas tem um que é um aluno que renovou, que ele já tinha feito várias vezes, já tinha visto umas três Corujão, então ele tinha feito um O monte contigo. Cícero, Cícero. É, exatamente. Aí eu falei assim, tá vendo? São as mesmas pessoas, né? Ficava assim. E aí você pegou, me enviou o convite. Aí eu entrei em contato com a Lígia. Falei assim, Lígia, olha só, eu bem recebi o convite. Aí ela falou assim, eu também vou fazer. Ué, que ótimo, que bom. E Que tal, top! assim, sim, pois é. E eu fiquei muito feliz, porque a gente vê pessoas diferentes, né, com histórias diferentes. E a gente consegue, fala, não tem nada a ver com a minha história, mas aí talvez um outro não. Olha aí, eu tô me reconhecendo aí, isso faz muita Uhum. diferença. Ajuda bastante. O meu objetivo é entrevistar todo mundo. Todo mundo, todo mundo. É óbvio que às vezes não dá, porque a gente pode ter uma pessoa que tem medo de câmera, né? É mais tímida. E tá tudo bem, né? Cada um no seu, com as suas características, né? Mas assim, meu objetivo é a gente espalhar as histórias das pessoas, o máximo de gente, né? Eu não sei, sabe, de repente, Ana, assim, daqui a um tempo, alguém vai ver essa entrevista e vai se sentir totalmente renovado com o que você está falando, entendeu? Totalmente. Cara, é para mim também, eu posso fazer. Tem gente que pode estar se resgatando agora, assistindo você, agora ao vivo ou a gravação. Sim, E tá na hora da gente contar histórias no mundo acadêmico, sabe? sim. Não que conteúdo não seja importante, é muito importante, mas conteúdo não é só uma maneira de ensinar. É Uhum, só uma maneira de ensinar. E eu faço questão de contar histórias. E quando as pessoas vão entrar no PPA, uma das últimas coisas que eu digo antes delas entrarem no PPA é: eu sou um colecionador de histórias. E eu amo ver a história das pessoas que eu tenho a honra de ter recebido o sim delas. Como você me deu o seu sim, sabe?
e, e celebrar as histórias delas. E isso é plenitude para mim, enquanto professor. Plenitude. Muito mais escutar a história do outro, celebrar a conquista do outro, aprender com o outro, do que celebrar as minhas, sabe? E é muito louco isso, né? Mas eu acho que tem a ver muito com a dádiva, né? De que você quer tanto pelo o bem do outro e que as pessoas cheguem lá, que, cara, sabe? Mas É aí se você incrível. tem esse sentimento, é porque de fato você entendeu o que que é educação. Que é isso, sabe? O educar é isso, sabe? Então, educar o que que é? Eu tenho um conhecimento e eu não fico com ele em mim. Eu compartilho com o outro e eu dou espaço com o outro também para aprender. Né? Porque o professor que está ali na sala de aula, por exemplo, ele não é o único a ensinar. Então, cada Não é? criança, cada adolescente, adulto, enfim, ele contribui também. Então, a educação ela é um processo e não é unilateral. Então, se Uhum. você conseguiu, né, esse pensamento, é porque você de fato é um educador, sabe? E eu fico muito orgulhosa, fico Pô. muito feliz de E ouvir eu essas muito falas. orgulhoso de você me chamar de educador. Ah, Muito obrigado, de coração. E, assim, você acha que, com base em tudo que você passou aí, né, que uma pessoa, independente da área do conhecimento, da titulação, ela com método em 10, ela consegue chegar nesse grande objetivo que é fazer um em 10 e continuar a trajetória dela, né? Porque eu sei que você não vai parar, você é imparável, né? Mas você acha que uma pessoa consegue? eu não acho, não, tenho total certeza, porque, como eu mesma falei, né, eu era descrente da minha mesma capacidade, né, pela não vontade, né, pela má vontade. Então, se pela minha experiência eu passei pelo curso, né, estou passando pelo curso que eu sigo aprendendo, porque, gente, vocês não têm ideia de quantas aulas, não, é interminável. Quando você acha que você está ali chegando na metade, entrou mais umas 20 aulas, eu falo, eu nunca vou chegar no 100% e que bom. Mas quem abre assim, o meu portal, minha plataforma, deve olhar assim, né, que vergonha, né? Você só fez isso. Mas é porque entra o tempo todo. E a gente fica assim, então assim, é muito rico. E não é só para quem, assim, a propaganda, né, o slot é 1,10, mas não é só para quem quer atingir o 1,10. Assim, então, eu não só aprendi métodos para poder conseguir escrever o artigo em tempo menor, em mais relaxado, não só isso. Então, assim, tem a troca de experiência que a gente acaba tendo na comunidade, essas histórias que o Felipe comentou agora, que engrandecem muita gente, assim, que faz muito. As mentorias que são, nossa, fora de série. Ontem a gente estava numa mentoria com uma professora também incrível, muito humana também, muito acessível também, assim, bem simples na forma de explicar, de falar, com uma caridade, assim, de, sabe, de mastigar quando a gente não entende. Então, assim, essas aulas que a gente tem, assim, não é só o Felipe que vocês vão ver, vocês vão ter contato com outros professores também, assim, essas aulas que a gente tem, então, é acesso para quem está querendo entrar no mestrado, para quem está querendo doutorado, um pós-doutorado, enfim, não falta coisa nesse programa. Entendeu? Até descobri que até guru amoroso esse homem é. Eu vi assim, alguns stories assim, tentando desvendar algumas coisas disso de relação. Então, assim, façam, confiam, acreditem, assim, quem tá escutando a gente agora, ver a gravação, assim, gravem meu nome para depois me contar, olha, eu vi lá a gravação e, tipo, realmente eu consegui, eu tava incrédulo, assim, eu assino meu nome embaixo, que se você botar empenho nas aulas, em tudo que o material que o curso oferece, assim, não é só 1,10 que você vai conquistar, você vai conseguir muito mais do que isso. Seu Hum. Lattes vai dar um boom no seu Lattes, você vai escrever. Não é só o artigo que a gente aprende a escrever, a gente passeia por outros gêneros textuais, então isso é muito legal. Então, quem quer, sei lá, escrever um livro, por exemplo, você pode pegar a mesma metodologia ali para o I10 e aplicar para poder escrever um livro. Assim. Então, nossa, fácil. Sim, acabou. Pronto, é isso. Tô mandando. Muito bom, tão bonito alguém falar assim, não, o Felipe passa por vários gêneros textuais. Não, o Ah, negócio. Agora eu sou importante, olha só. não Próxima é? vez, próxima turma do PPA, eu vou falar, inclusive, vocês vão ter contato com vários gêneros textuais. Que bonito, né? Parada. Deu um lustre agora, deu um lustre, hein?
Não, e Agora, é bom falar isso também. Muito bom. agora eu acho que deu um up assim no PPA, sabe? Gêneros textuais. Tá bonito. Mas muito legal assim ver. É porque é isso, né, gente? Não dá para eu falar sobre tudo, né? Então, o meu conteúdo gratuito ele é muito focado em 1 em 10, né? É porque de fato é uma coisa que chama atenção, né? Sim. E é uma maneira de chamar atenção e de contribuir com as pessoas com esse método que eu inventei, né? Uhum. Mas o PPA, na verdade, assim, se a gente parar para pensar, a gente fala de Windows muito pouco lá, né? Sim, exatamente. A gente fala muito É pouco, a gente mais fala na de outras prática, né, coisas. que ele acontece. O Indes ele acontece na prática, né? É isso aí. Curioso isso, né? A galera vai para outras paradas lá dentro. São outros desafios, né? O Windows é só um, né? É um conjunto de outras Você vê que eu paradas. demorei a falar um I10, eu fiquei falando PPA, PPA, aí depois aí eu li aqui em cima, entrevista um I10, nossa, peraí, é do I10, É isso. sabe? Porque a grandeza de material realmente é incrível. E não vamos parar, ainda tem novidade até o final do ano. Ainda tem novidade até o final Ah, do ano. opa, Não opa. vamos parar. É igual Londres, né? Eu adorei essa metáfora, porque Londres tem sempre uma obra rolando, né? Então, tá sempre uma estação de metrô nova. Então, o PPA, assim, a gente tem estação que a gente vai inaugurar até o final do ano aí. Maravilha. E legal que a Ana, galera que se inscreve pode renovar, né, Felipe? Então, sim, termina sim. ali o prazo e ela parou, ela pode continuar os estudos dela. Muitos renovam, assim, me dizem, né? Assim, quando eu pergunto, né? Por curiosidade mesmo, por que você renovou? Aí muitos renovam pela questão da comunidade, Sim. e porque tem sempre coisa nova, digamos assim, né? E óbvio, né? Interação e tal, acompanhamento. Eu tô dentro da comunidade também, né? Mas eu tô dentro do kit da comunidade. Mas é principalmente essas duas coisas, a comunidade e coisa nova, né? Mas é isso aí. Ana, a gente tá caminhando aqui pro final, mas assim, não quero me despedir, né? Sem pedir a sua mensagem final. Ah, não, eu tinha uma pergunta antes. Eu tinha pergunta antes, se você me Hum. permite. Eu nunca fiz essa pergunta, mas eu queria te fazer essa pergunta. Quer dizer, eu nunca fiz, né? Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta aqui, porque já entrevistei 71 pessoas, né? Então, eu acho que eu nunca fiz essa pergunta, mas por que eu quero te fazer essa pergunta? Porque você está demonstrando para a galera também o que é ser uma pessoa decidida, né? Em relação à sua carreira, à sua trajetória, onde você quer chegar, sabe? E aí eu te pergunto assim, quem é a Ana daqui a 5 anos? A Ana daqui a 5 anos é a Ana que vai olhar para a história dela e vai falar assim: eu conquistei, eu cheguei lá. Essa é a Ana. Porque a Ana, né, anterior, eu estou no processo do caminho. A Ana anterior era aquela do não cheguei, não consegui, não estou caminhando. Essa Ana atual eu estou caminhando para chegar lá. E aí daqui a 5 anos eu vou olhar e vou falar: eu conquistei, eu consegui. Essa vai ser a Ana daqui a 5 anos. E eu não tenho dúvidas que essa Ana vai chegar. Talvez em bem menos tempo. Espero. Estou contando com isso. Isso aí. Se Não se vier antes, depender tem daquele problema número não, de né? aulas. Porque daqui a 5 anos eu ainda não vou ter acabado aquele número daquelas aulas lá. Mas vou estar na graduação PPA. Mas vou. Não, tem que. Aí eu vou ter que regravar o PPA inteiro. Aí eu vou ter que dar uma diminuída nas aulas novas para regravar, né? Porque ninguém Sim. merece a pessoa entrar no PPA e tá o Felipe com a cara de novinho, eu lá Ah, semi-careca, né? Pô, é brabo, né? tem que atualizar. Então é brabo. Mas vamos lá. Ana, vossa mensagem final e também se você quiser deixar seus contatos, né, fica à vontade. Então, galera, eu vou repetir, né, o que a gente já fez durante essa conversa.
pela minha trajetória, o que eu posso falar para vocês é tenha confiança e invista em você. Quando a gente coloca, a gente compra algo que é para nossa educação, vocês não estão investindo no PPA, não estão investindo vocês não estão investindo no Felipe. Não é nisso. O investimento de vocês vai ser em vocês. Então, eu, Ana, eu investi em mim. Não foi no Felipe. Eu investi em mim. Então, o convite que eu faço a vocês, invistam em vocês. Não espere que outra pessoa faça por você. Porque só quem pode escrever a sua história é você mesmo. Você é o autor da sua vida. Então, se você olha e fala, olha, eu quero mudar, eu quero que a minha história seja melhor, que seja mais bonita. Então, eu vou escrever a minha história. Invista sem medo, sem dúvidas. Invista em você. Coloque empenho naquilo que você está propondo a fazer, que o seu resultado vai ser incrível. E confia, gente, porque o curso é bom demais mesmo. É muito bom. Vale muito a pena, de verdade. Eu consegui conquistar, né? Eu falei com vocês, eu já mandei 4 artigos e a gente começou, nem foi no início do ano, a gente está em setembro, né? Terminando setembro ali, já foram 4. Então, assim, lembrem, eu não gosto de escrever. Então, venham que vocês vão gostar de verdade. Confiem no que eu tô falando. Meu contato, vocês podem, então, entrar em contato comigo pelo Instagram, né? carola.carolá, né? Com 2 A's no final. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram, vocês podem perguntar se tiver alguma dúvida também sobre o curso, que né, a gente não tenha conseguido falar aqui, pode perguntar que eu vou responder com todo carinho, se quiser falar dos artigos. Enfim, qualquer área da educação eu vou amar conversar. Então pode só chamar. É, muito obrigado, Ana, de coração. Assim, eu não tenho palavras para descrever o quanto que foi importante esse momento aqui, de a galera aprender com a tua história, de aprender com as suas lições também, que você trouxe várias para gente, né? E de uma maneira muito leve, muito dadivosa e muito generosa também, né? Assim, eu tenho certeza que os seus padrinhos mágicos aí têm muito orgulho de você, seus pais. Eu acho que tem várias maneiras da gente honrar as pessoas que vieram antes da gente e que viram a gente desde pequenininho lá, né? E certamente uma maneira que é muito preciosa é a gente demonstrando a gratidão, como você demonstrou e você nos ensinou a gente. Nunca esquecer de agradecer aquelas pessoas que nos ajudaram, né? Os nossos pais, os nossos padrinhos e tudo mais. E agradecer também o vizinho do Wi-Fi. Sim, exato. Hashtag vizinho do Wi-Fi. Se precisar, pode vir aqui. Vizinho do Wi-Fi, manda o endereço que eu vou te mandar um presente do PPA, o boné PPA. Aqui, tá aqui, ó. Maravilhoso, meu bonezinho tá lindo. Vou Vira mandar pro esse vizinho. boné, perguntaram pra mim se era um código. Falaram, esse código de barra é o que você tá fazendo aí? Oh, Aí eu falei, você quer saber o que que é? Vem aqui, vamos conversar. Você pode foi. ter. A gente gasta uma grana com designer, a gente bota dinheiro no negócio e aí o cara pensa que é Falar que código não de pode barra. ter. Sacanagem. Mas depois do Pomodoro ser um extrato de tomate? Por que não, né? Não, Por que né? não? Mas obrigada, Felipe, obrigada pelo convite, tá? Foi muito bom essa conversa, de verdade. É bom poder falar sobre conquistas, é bom poder tentar ajudar também alguém, né, a ter o interesse também pela vida acadêmica, assim, que é honroso, que é frutuoso. Então, fico muito feliz de estar aqui. Pô, eu que agradeço. Muito obrigado de coração. Daí pra gente ficar até meia-noite aí conversando, porque você tem muito mais para contribuir. E eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai se encontrar. Eu vou começar a fazer entrevistas faixa marrom, entrevista faixa preta. E eu tenho certeza que eu vou te encontrar na faixa marrom e na faixa preta. E que acabe Absoluto. essa pandemia pra gente se ver pessoalmente, né? Quem É sabe um isso aí. congresso PPA aí. É isso aí. Fazer o campo carreira acadêmica presencial, né? Exato, eu vou Isso adorar. aí. Né? Vamos escolher a dedo a cidade. Sim. E é isso aí. Fica com Deus. Obrigado. Obrigada. De Um coração. abraço a todos também. Valeu, galera.
Amanhã continuamos com o projeto Carreira Acadêmica. Vamos conversar sobre como ter um posicionamento acadêmico. Mas não é posicionamento aquele negócio de eu sou disso, daquilo, eu gosto do político tal, não gosto do político tal. É outra parada. É posicionamento da sua imagem acadêmica. Valeu, galera! Valeu, Ana. Fiquem com Deus aí.